Tá, aí a gente vai agora terminar com neurofisiologia, tá? Especialmente os capítulos 46, 47, 48 e 49, tá? Que fala dos princípios gerais e fisiologia de la sensibilidade. Eu acredito que outro monitor vá dar a parte motora, a continuação, tá? Desses capítulos. Mas vamos lá. Capítulo 46. Traz um desenho geral do sistema nervoso, certo? Existem mais de 100 milhões de neurônios. Esse aqui é um dado importante, tá? Eu não pintei de vermelho, mas é importante. Não é 200 milhões, não é 300 milhões, é 100 mil milhões de neurônios dentro dentro do sistema nervoso como um todo, tá? Esse valor aqui. E esses neurônios, eles são formados pelos dendritos, o corpo e o axônio. E existe um sentido que é unidirecional da propagação dos impulsos nervosos. Sempre é no sentido anterógrado, ou seja, axon dendrítico, axon e dendritos, tá? Essa propagação não é retrógrada, é anterógrada, sempre nesse mesmo sentido aqui, tá? E esse sistema nervoso, ele é dividido em porções. Eu tenho uma porção sensitiva, que são informações sensitivas, tá? Que são levadas por nervos periféricos até zonas sensitivas em estruturas como medula, bulbo raquídeo, protuberância, mesencéfalo, cerebelo e corteza cerebral, tá? As informações periféricas. Eu tenho uma porção efetora ou motora, que são respostas, que podem ser por três mecanismos: por contração do músculo esquelético, tá? Por exemplo, no reflexo de retirada em um objeto quente, é feito um reflexo. Por contração do músculo liso, certo? A motilidade gastrointestinal, que detecta, por exemplo, o bolo alimentar no intestino, e daí, por meio de mecanismos reflexos de respostas à contração. E por último, por meio de secreções glandulares, tá? Por exemplo, fase cefálica, fase gástrica, fase visual, tá? Esses mecanismos de reflexo fazem com que haja secreção glandular. Essa é a parte de gastro, tá? Acho que vai cair também para vocês. E eu tenho uma função integradora ou de associação, tá? Que vai canalizar e tratar essas informações de ação e reação. Nessa imagem aqui do livro, é para ilustrar o eixo somatosensitivo do sistema nervoso, tá certo? Ou seja, informações vão até o sistema nervoso central. Por exemplo, ó, aqui na pele, em la piel, eu tenho terminações nervosas livres que detectam dolor, frio, calor. Eu tenho também pressão por corpúsculos de Pacini, tá? Corpúsculo de Meissner. Todos eles vão levar informação hasta sistema nervoso central, tá? Aqui no músculo esquelético, eu tenho uso muscular, que vão detectar estiramento, propriocepção, e vão levar essas informações também, tá?
articulação, informações de posição também, tudo são informações que vão. Ó. A setinha está apontando informações que vão. E aqui eu tenho respostas, ó. As respostas saem, né? Por exemplo, no músculo, eu tenho a fibra motora gama, fibra motora alfa, que são respostas, tá? Aqui é para ilustrar esses mecanismos de aferência, ou seja, que levam informações para o sistema nervoso e informações que saem do sistema nervoso. Agora falando um pouco sobre as sinapses. As sinapses elas podem ser de dois tipos. Podem ser sinapses químicas e sinapses elétricas, tá? A maioria são químicas, são mediadas por neurotransmissores. Por exemplo, acetilcolina, nora, serotonina, GABA e glutamato. O GABA, ácido gama-aminobutírico, ele é um neurotransmissor de inibição. Ó, importantíssimo isso aqui. GABA, inibição. Glutamato, excitação. Esse receptor GABA são receptores GABAérgicos, eles são alvo de fármacos específicos, como antidepressivos, por exemplo, diazepam, anticonvulsivantes, como barbitúricos, entendeu? E esses medicamentos vão agir nesses receptores GABA, vão abrir canais de cloro que são acoplados a esses receptores, e quando eu tenho entrada de cloro na célula, eu tenho o quê? Hiperpolarização, ou seja, inibição. Então, esse GABA aqui é importantíssimo ó, na nossa prática, tá? Receptores GABAérgicos. E que o glutamato é de excitação. Eu tenho também sinapses elétricas, por exemplo, as uniões em hendidura e canais iônicos. Por exemplo, no músculo cardíaco, tem os discos Z, os, as uniões, né? Do disco C no coração, na fibra muscular cardíaca, certo? E no músculo isso também, tá? Essas sinapses elétricas aqui, elas são importantíssimas, porque elas têm que ter um efeito sincrônico e rápido, tá? Entre todas as células do tecido, ó. E ela é mediada pela passagem de cátions e de íons. Perdão, de ânions. Cátions e ânions, que são os íons, tá? Aqui é para enfatizar quando são em uma direção só, mais uma vez, do impulso nervoso. Aqui é para ilustrar essa imagem aqui do livro, certo? Do livro, ó. A sinapse química. Aqui, bem no início, aqui na fenda pré-sináptica, aqui eu tenho a fenda pré-sináptica, ou célula pré-sináptica. Aqui nesse espaço branco eu tenho a sinapse, e aqui eu tenho a fenda, fibra ou célula pós-sináptica, que é depois da sinapse, tá? Aqui na pré-sináptica eu tenho um potencial de ação vindo aqui, onde tem essa seta vermelha, e aqui eu tenho esse gráficozinho que é para mostrar o potencial de ação. Aí esse potencial de ação aqui despolarizou e abriu o canal de cálcio, ó. O cálcio entrou, e esse cálcio aqui é que vai ser responsável pela secreção, tá? Da vesícula sináptica. Aí a vesícula sináptica vai se ligar à membrana e vai fazer exocitose, né? Vai secretar essas moléculas aqui, ó. Então, qual é o íon que faz liberação de neurotransmissor? É o cálcio, tá? Importante. Aí esse neurotransmissor, na membrana pós-sináptica, ele tem vários efeitos. Eles podem ativar receptores ionotrópicos, próprio canal iônico.
Eles podem ativar proteínas G, que são proteínas de segundo mensageiros, tá? E favorecer outras respostas celulares, como o potencial de ação. O potencial de ação precisa se propagar, daí ele se propaga dessa forma. Cascatas bioquímicas de reações ou regulação de expressões gênicas, tá? A sinapse elétrica, eu tenho um contato quase que direto entre as membranas, ó, e os canais iônicos aqui, bem juntos, próximos. Demonstrando que o impulso tem que ser muito rápido aqui, tá? E sincrônico. Aqui é para mostrar os segundos mensageiros. De todos os receptores que a gente tem, os segundos mensageiros são um dos mais importantes, mediado por segundos mensageiros, no caso, tá? Que são os receptores metabotrópicos. Aqui eu tenho a membrana, um corte da membrana da célula, tá? Aqui em cima eu tenho vários receptores, ó. Um é canal de íon, canal de potássio. Eu tenho um que é receptor enzimático. E eu tenho receptor metabotrópico. Metabotrópico é porque é mediado pela proteína G, tá? Como é que ocorre isso? Aqui eu tenho um neurotransmissor, a substância neurotransmissora, ela se liga ao receptor. Aqui, ó, se ligou. Ela se ligou ao receptor. O que que acontece? Uma molécula de GTP, guanosina trifosfato, ou trifosfato de guanosina, vai transferir um fósforo. Aqui eu tenho 3 bolinhas. Ela transfere, ó, um para cá, ó. Tinha 2, aí fica 3. Como ela transfere fósforo, ela faz o quê? Fosforilação. Então, ela fosforila a proteína G. A proteína G ela é um complexo formado por 3 subunidades: alfa, beta e gama, tá? Essa porção aqui, ó, alfa fosforilada, é a que tem um efeito ativo, ó. Não é a beta e não é a gama, é a alfa. Tá aqui, ó, alfa. Então, a alfa, ela vai ter 4 mecanismos de ação, ó. Ela pode atuar na abertura de canal, ela pode atuar na ativação de enzimas, ela pode ativar enzimas intracelulares, tá? E ela pode atuar na transcrição gênica. Cada esses mecanismos aqui tem uma resposta mais rápida que outra. Por exemplo, canal iônico é uma resposta rápida, transcrição gênica é uma resposta muito demorada, tá? Isso vai determinar, por exemplo, ação de fármacos e o mecanismo de ação dos fármacos. Mas isso aqui não é o objetivo. É mais para mostrar que é essa subunidade alfa que vai ter ação celular, certo? E aqui é para enfatizar que esses neurotransmissores, eles vão sendo liberados à medida que o cálcio entra na célula. Ou seja, quanto mais cálcio eu vou ter, mais liberação de neurotransmissores vai ocorrer, tá certo? E essa liberação acontece na célula pré-sináptica, como eu havia falado anteriormente com vocês, certo? Na célula pós-sináptica é onde vão estar os receptores que vão ser ativados, que podem ser receptores ionotrópicos, que é mediado por canais iônicos, ou receptores metabotrópicos, que é mediado por segundos mensageiros, que eu já expliquei para vocês, naquele desenho anterior, tá? Aqui é para enfatizar mesmo, ó, canais iônicos. Quando é ativado por cátions, eu tenho um efeito excitador. Por exemplo, sódio, potássio, cálcio. Quando é mediado por ânion, eu tenho um efeito inibidor. Por exemplo, o cloreto. Como eu havia falado lá do GABA, né? Dos antidepressivos. E os canais iônicos, eu tenho efeitos rápidos, ó, milissegundos, tá?
Já os segundos mensageiros, não. Mediados pelas proteínas G, eu tenho um largo prazo, ó. Para facilitar o entendimento, é até um pouco sugestivo, né? É um mecanismo muito longo, muito complexo, que envolve cascatas de reações bioquímicas, proteínas e tal, então demora mesmo. Em contrapartida, um canal iônico não. O íon se liga lá, o canal abre e tem o seu efeito. É por isso que o receptor metabotrópico é mais custoso, demora mais para agir, certo? E aqui é para enfatizar que é o que eu expliquei, e esse complexo de proteína G é o alfa, alfa-GTP, é o que vai favorecer as reações celulares, ó. Esse complexo aqui da proteína G, essas subunidades, tá? Que vai produzir os efeitos. E esses neurotransmissores em si, eles possuem ação rápida ou ações mais lentas, né? É, de ações rápidas, em milissegundos ou menos, certo? Por exemplo, ó, eu tenho acetilcolina, nora, dopamina, glicina, GABA, glutamato, e aqui são os efeitos. Por exemplo, a acetilcolina, ela pode ser tanto excitadora quanto inibidora. Por exemplo, no coração, a acetilcolina, através do nervo vago, ela vai ter um efeito inibidor. Ela vai diminuir a frequência cardíaca. Já na fibra muscular esquelética, ela tem um efeito excitador, tá? No músculo esquelético, ela tem um efeito excitador. Ou seja, o movimento, a contração muscular é favorecida pela acetilcolina. A noradrenalina também vai ter efeito duplo. Agora, esses aqui não. Esses aqui tá destacado, porque eu tenho que saber. A dopamina, a glicina, o GABA e o glutamato, ó. Cada efeito eu tenho que conhecer. Por isso que eu destaquei, certo? E aqui eu tenho neuropeptídeos, que têm efeitos demorados, né? Que duram dias, meses ou anos, tá? Mas aqui o importante é esse aqui, ó, que eu destaquei para vocês. Eu tenho que saber essas funções de cada um. Tá. A gente já viu a parte geral do sistema nervoso, tá? Agora aqui são os fenômenos elétricos que ocorrem durante a transmissão nervosa do impulso, tá? Aqui na figura A eu tenho uma célula em repouso, ó. Repouso. Ela está o quê? Negativada, menos 65 milivolts, tá? Tá normal. Porém, quando o potencial de ação vem aqui na membrana e libera neurotransmissores, despolariza, eu abro o canal de sódio. Ó, entrada de sódio. Quando entra sódio, ela vai ficar mais positiva. Ela era menos 45, agora está mais positiva. Ficou menos 45. Então, ela está despolarizada. Eu tenho propagação de potencial de ação, tá? Só que eu não posso ter potencial de ação eternamente, porque senão vai fadigar o sistema nervoso. Inclusive, pode causar convulsões, né? Por isso que tem um limite de controle. O que que ocorre? Canais de potássio abre, sai potássio. Ou seja, ela vai perder positividade. Somado a isso, eu tenho uma entrada de cloreto, que é negativo. Ou seja, ela vai ficar mais negativa ainda. Então, a tendência aqui, ela ficar mais negativa, ela está hiperpolarizada. Então, eu tenho ela, além de repouso, eu tenho ela mais negativa, eu tenho ela hiperpolarizada, essa célula, certo? É para mostrar isso, essa figura. Aqui, de outra forma, eu tenho um potencial que sai de repouso, menos 65, até hiperpolarizada, menos 70 milivolts, tá? E essa entrada de cloro e saída de potássio,
que vai favorecer isso, essa hiperpolarização, certo? Beleza? Existem vários potenciais de ação ao mesmo tempo. Não é só um potencial de ação, são milhões de, de potenciais, de sinapses, e esses potenciais eles se somam, né? É por isso que eu tenho uma somação espacial e uma somação temporal. Essa somação espacial, ela tem a ver com quantidade, tá? Ativação múltipla de terminais diferentes. Quanto mais terminais pós-sinápticos forem ativados, vai ter uma somação maior. O potencial de ação vai ser mais efetivo. Então, somação espacial é a quantidade múltiplas de terminais diferentes, tá? A temporal não, ó, temporal vem de tempo, né? É só um terminal que é ativado, que é estimulado, porém com uma frequência maior, ou seja, é mais rápido, tá? Então, enquanto um é quantidade, o outro é tempo, é a frequência que esse potencial está sendo propagado, tá certo? E aqui é o que eu falei anteriormente, né? A fadiga da transmissão sináptica, porque estímulos repetidos a um estímulo elevado vão baixando progressivamente, porque é um mecanismo protetor contra esse excesso, né, neuronal, e pode ocasionar isso, crises epilépticas, convulsões, tá? É por isso que tem esse agotamento de neurotransmissores, porque se recorda que esse neurotransmissor, ele não fica na fenda sináptica, ele é reciclado, tá? Por exemplo, a acetilcolina, ela é formada pela acetil-CoA mais colina, certo? Essa colina, ela vai ter a ação dela, a acetil-CoA, acetil, ela é reciclada, né, para formar mais acetilcolina. Então, existe um agotamento, uma redução desse neurotransmissor, para poder evitar esses potenciais exagerados, tá certo? Outra coisa também que é importante sobre pH sanguíneo, tá? Por exemplo, alcaloses, no caso é metabólica. Alcaloses, o pH está elevado. Aumenta a atividade neuronal, pode ocasionar convulsões. A acidoses metabólica, é o pH baixo. Ela diminui a atividade neuronal, podendo ocasionar coma, tá? Beleza? Então, o capítulo 46 foi sobre essa parte geral do sistema nervoso. Agora, a gente vai ver as fibras, essas fibras nervosas, porque vários neurônios se unem para formar fibras, né? No caso, as fibras são formadas por axônios, tá? E gânglio é formado por corpos de neurônios, tá? É importante ter essa definição em mente. No caso, existe uma classificação geral e uma classificação alternativa dessas fibras. Por exemplo, na classificação geral, eu tenho fibras que são do tipo A e do tipo C. As fibras do tipo A, elas podem ser a alfa, a beta, a gama, a delta, tá? Elas são fibras mielínicas, certo? São grandes, fibras de velocidade rápida, certo? Por quê? Justamente pela bainha de mielina. A gente se recorda que a bainha de mielina que é produzida pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central e pela célula de Schwann no periférico, é que faz com que o pulso dos elétrons seja saltatório, né? Ele vai pular em salto. Por isso que é rápido esse impulso. Em contrapartida, a fibra tipo C, ela é amielinizada, não tem mielina, ela é lenta e pequena também.
tá? É importante eu saber isso aqui. Aqui é lenta e aqui é rápida, tá? E essa aqui, essa classificação alternativa, ela está como se fosse uma curiosidade no livro, ó. Mas é isso aqui que cai. É isso aqui que é importante saber, ó. Essa outra classificação. Por exemplo, elas se classificam em grupo 1A, 1B, 2, 3 e 4. Tá? A tipo 1A, ela é do tipo A, ou seja, ela é rápida. A B, 1B, ela é tipo A, rápida. Outra. A do tipo grupo 2, ela é tipo B, rápida também. A única que vai ser lenta é essa aqui, ó, a tipo 4, do grupo 4, que elas são do tipo C, tá? Então, é saber essa relação. Aqui é rápida e aqui é lenta. Outra coisa que tem que saber é isso aqui. Por exemplo, as fibras do grupo 1A, elas vão estar no usos musculares, tá? No ventre muscular, aquela região mais central, ó, tipo A. Do grupo 1B, vão estar nos órgãos tendinosos de Golgi. Ó. Onde é que tem fibras do grupo 1B? Nos órgãos tendinosos de Golgi, né? Ou o que é que se encontra de fibra no órgão tendinoso de Golgi? Grupo 1B, tá? Grupo 1B. Tem um grupo 2, o grupo 3, e aqui, ó, no grupo 4, que é uma fibra lenta, vão ser as fibras que vai ser responsável pelo picor e o cosquilho. Eu grifei e destaquei isso aqui, além da temperatura e do tato. Mas essas duas características aqui que eu ressalto, do grupo 4, tá? Então, aqui, importante saber e relacionar quais fibras são rápidas e quais são lentas e o que cada uma faz, tá? Agora a gente vai progredir um pouco. A gente está saindo da parte dos potenciais de ação e aqui a gente entra nas zonas, né? Porque esses potenciais são vários, então são zonas, eles formam zonas, certo? Eu tenho zonas excitadas ou zona liminal, que são zonas onde se gera o potencial de ação efetivo propriamente dito, e eu tenho zonas facilitadoras, ou zonas sub, ou seja, abaixo do limiar. São zonas que existe despolarização, no caso, porém não gera potencial de ação, só facilitam, tá certo? Ó, aqui mostra as zonas facilitadas, que ficam mais nessa periferia, e que é a zona de descarga. É a zona que tem mais tendência, mais, vamos dizer, efetividade de se produzir o potencial de ação, ó, que é essas zonas excitadas aqui, tá? E esses potenciais, eles podem divergir ou podem convergir, né? É como se lê aqui, divergência de sinal, divergência, né? Sinales débiles acabam excitando a uma quantidade muito maior pelas fibras que lo abandonam. As fibras, elas vão se espalhar, certo? Elas vão se espalhar de um ponto para vários pontos diferentes, tá? E podem ser de dois tipos: amplificador ou transmitir sinais a zonas diferentes, tá? Independente da forma, o sentido vai ser esse. Um ponto de origem emite vários outros pontos, vai se expandir. A convergência não. A convergência são vários pontos que se unem, se ligam, se convergem em um sinal só, né? Ó, conjunto de sinais procedentes de múltiplas
origem, ou seja, são várias origens que se unem para excitar um neurônio, certo? É isso, a diferença. E existe o potencial pós-sináptico inibitório. O que é esse potencial pós-inibitório? Ora, pós-sináptico é porque é na fibra pós-sináptica, né? Inibitório é porque eu tenho que ter um potencial de inibição, de retardo desse potencial de ação. E eu só tenho esse potencial de ação retardado mediante hiperpolarização. E como é que eu promovo hiperpolarização celular? Ora, por esses mecanismos. Eu grifei aqui de uma forma, mas ó, aumenta a passagem de cloro ao líquido intracelular, ou seja, entra cloro, aumenta passagem de potássio ao líquido extracelular, ou seja, sai potássio, e diminui a passagem de sódio ao líquido intracelular. Todos esses três mecanismos aqui favorecem hiperpolarização, tornam a célula mais negativa. Por isso que inibe, tá? Esses mecanismos aqui. Aqui é para ilustrar o que eu falei aqui antes, ó, de divergência de sinal, convergência de sinal, tá certo? Então, aqui, por exemplo, na convergência, vários pontos, ó, múltiplas fontes. Múltiplas fontes vão se unir em um só, tá? Aqui, ó, é uma convergência de múltiplas fontes. Aqui eu tenho uma fonte só, que emite várias ramas, ó. Aí converge, mas converge tudo para um ponto. Aqui não, tem uma fonte 1, fonte 2, fonte 3, fonte 4. Perdão, fonte 1, fonte 2, fonte 3. Ó, elas vão convergir tudo para um ponto só, mas são de fontes diferentes. Diferentes, tá? Aqui, ó, você vê que diverge, né? Isso aqui diverge, ó. Eu tenho um aqui, aí foi, ó, se abrindo, se expandindo. Eu tenho vários agora, né? Se expandiu. Capítulo 48. Capítulo 48 vai falar sobre a organização geral e sobre as sensações táteis e posicional, tá? Recorda que eu vou voltar aqui ao início. Nessa imagem aqui, ó, a gente vai estudar isso aqui agora. Essa parte que é as informações sensoriais aferentes, tá? Cada corpúsculo, cada terminação nervosa, cada estrutura dessa aqui vai ser responsável pela uma função. Eu tenho que saber que função é essa, tá? Por exemplo, nas terminações nerviosas livres, principalmente dolor, tá? Então, a dolor, ela é sentida, percebida pelas terminações nervosas livres. Corpúsculo de Meissner. Corpúsculo de Meissner vai estar localizado na pele, desprovidas de pelos lisas, né? Ou lampias, limpas, né? Não vai ter pelos ali, vai ser lisa, tá? E Meissner detecta vibração de baixa frequência, tá? Já deixei tudo destacado, certo? Que tipo de fibra ela é? Uma fibra rápida, né? Tipo a beta. Os discos de Merkel, eles se encontram no órgão de corpúsculo de Higo, tá? No corpúsculo de Higo, qual é o tipo de corpúsculo, estrutura que tem? Discos de Merkel, que é rápido também. As terminações de Ruffini,
estão localizadas em capas mais profundas, articulares, relacionado com rotação articular rápida também. Corpúsculos de Pacini detectam vibrações, só que de alta frequência, ó, aqui, ó, vibração barra, aqui é alta, tá? Pacini. E por último, detecção de cosquilheu e picô são as fibras amielínicas, como eu falei no início. São fibras do tipo C, no caso, né? Ó, voltando aqui, fibras amielínicas, tipo C, picô e cosquilheu, tá? Agora vamos elevar um pouco mais, vamos partir para as vias sensitivas, tá? Eu vou mostrar a imagem e eu retorno para esse slide. A gente vai estudar agora, a gente vai ver essas vias, ó. Vou voltar aqui, as informações, elas vão até o sistema nervoso, e elas vão por duas vias. Ela vai passar pela medula, pelas estruturas, até a corteza. Vamos ver cada uma delas. Isso aqui tem que saber bem, muito bem. E eu tenho duas vias. Eu tenho o sistema coluna dorsal leminisco medial e tenho o sistema anterolateral, tá? A primeira coisa que eu tenho que saber é que a coluna dorsal leminisco medial, ela cruza no bulbo raquídeo e ela passa sem interrupção, tá? Voltando aqui, dorsal leminisco medial. Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma pena, né? Ó, tá aqui o nervo, veio pra cá e sobe direto, ó. Sobe direto. Ela não cruza na medula, ó. Em comparação com a anterolateral, não, ó. A anterolateral, ó, vem aqui, vem e cruza a medula. Essa é uma diferença anatômica importantíssima entre as duas, porque a anterolateral, ela cruza antes de subir. A outra sobe direto. E só cruza aqui em cima, tá? Só cruza lá em cima no bulbo, certo? Algumas funções. A coluna dorsal leminisco medial é responsável por informações bem discriminadas. Por exemplo, distinguir pontos separados na ponta do dedo. Discrimina muito bem, ela é muito precisa, entendeu? A coluna dorsal leminisco medial. Em comparação com a anterolateral, não, ó. A anterolateral, ela está relacionada com informações imprecisas. E o que é impreciso? Dolor, calor, frio, o tato grosso, entendeu? São informações imprecisas. E a coluna dorsal, ó, aqui em cima, ela é, ela é rápida, ela transmite rapidamente. Por quê? Porque as fibras são mielínicas. E aqui não, ó. As fibras são mielínicas, mas são pequenas. É em velocidade menor. Ó. Isso aqui eu coloquei igual do livro, printei e coloquei aqui, ó. Porque tenho que saber as funções. Por exemplo, sistema anterolateral, né? AL. Aqui é DL e AL, anterolateral. Anterolateral, ó, dolor, sensações térmicas, calor, frio.
Sensações sexuais, a coluna medial. É mais informações de posição, pressão, vibração, entendeu? Tem que saber isso aqui, esse quadro. Isso aqui é o que eu expliquei, como é que a informação é levada por cada sistema desse, a sequência, né? Em geral, o coluna dorsal e menisco medial, as fibras sobem pela coluna hasta ser sinapse com o núcleo grácil e cuneiforme, depois cruzam, ou seja, decussam. Decussar é a mesma coisa de cruzar. Só vão decussar lá em cima, tá? Aqui não. O anterolateral não. Ó. Entrada de la fibra pela raiz dorsal de la medula, cruzamento em la comissura anterior, ou seja, vai cruzar na medula. Isso aqui é o mais importante. E é para saber essas duas situações. Esse aqui é o desenho que eu mostrei para vocês. Pronto, agora acho que é o último. 49, né? Dolor. Dolor. A parte de dolor, é importante saber algumas coisas. Por exemplo, que a dolor, que o dolor vai ter dois tipos: dolor rápido e o dolor lento, agudo ou crônico. Hum? Isso vai depender de muita coisa, vai depender do mecanismo que ocasionou a dor. Pode ser mecânico, pode ser térmico, pode ser químico, né? Até mesmo patológico. No caso, pode ser incluída como químico, um micro-organismo, algo do tipo que produz alguma, estimule a produção de bradicinina, né? Porque o que causa dor são os produtos químicos, ó. Por exemplo, a principal é a bradicinina. Desculpa. A principal é a bradicinina, ó. A bradicinina, a serotonina, prostaglandina, certo? Essas substâncias, elas causam mais dor. É, um detalhe aqui, a serotonina, eu coloquei aqui, ó, até eu coloquei um asterisco, mas a serotonina, ela tem dois efeitos. No tecido, ela causa dor, mas no sistema nervoso, ela participa do sistema de analgesia. Ele é um analgésico, a serotonina, tá? Tem esses dois comportamentos. Aqui é para ressaltar que os receptores para dor são terminações livres, não existe um corpúsculo, um disco ou algo do tipo, são terminações livres, né, em la piel. E existem duas vias para a transmissão, uma de dolor rápido e uma de dolor crônico, tá? Isso aqui é um detalhe importante que eu deixo aqui marcado, que a maior precisão na localização da dor vai estar relacionado com a estimulação simultânea de fibras dolorosas e táteis. Então, são dois tipos de fibras dolorosas que vão, perdão, são dois tipos de fibras que vão dar a localização precisa da dor, né? A fibra dolorosa e a tátil, tá? No caso, as vias para dolor rápido, agudo, tá? Eu tenho principalmente estímulos mecânicos ou térmicos, mediado por fibras do tipo A delta, com precisão, né? Com precisão. Ó, veja que aqui é fibra do tipo A, né? Então é rápida. Tá aqui, ó. Dolor rápido. Dolor lento, crônico.
vai ser pelos três mecanismos, químico, mecânico ou térmico, tá? E é principalmente por tipo, fibras do tipo C, amielínicas, então vai ser lento, tá? Vai ser lento. E aqui é o mecanismo que a dor se propaga até a corteza, a informação da dor, né? A interpretação para que ela seja interpretada. Ó, ela transmite pela via do fascículo neoespinotalâmico, o espinotalâmico, tá? A informação da dor quando sobe pela via neoespinotalâmica, neo é de novo, tá? A neoespinotalâmico é para dolor rápido e é mediado principalmente pelo glutamato, tá? E a dor mediada pelo sistema paleo-espinotalâmico, paleo de antigo, dolor lento, tá? Ela vai estar mediada principalmente pela substância P. Um momentinho. Ó, cadê? Aqui. Substância P, tá? O que eu quero que vocês enfatizem aqui é que, deixa eu voltar aqui ao desenho. Deixa eu ver. É porque não tem um quadro para eu desenhar. Ó, mas vamos aqui. Aqui na, aqui é um corte da medula, um corte transversal. Eu tenho uma porção posterior e uma porção anterior. Porção ou então cornos. Cornos anterior e corno posterior. A porção posterior é a porção sensitiva, que recebe a informação do sentido, tá? Aqui, ó, nesse desenho aqui da borboleta, aqui na medula, eu tenho várias lâminas, várias divisões, que são lâminas. Lâmina 1, lâmina 2, 3, 4, 6, certo? A dor rápida, ela vai acabar na lâmina 1 da medula, tá? Depois ela sobe. A dor pela via paleoespinotalâmica, ela vai acabar na lâmina 2, 3 e 5. Depois sobe, tá? Ou seja, a informação da dor, necessariamente ela passa pela coluna, né? Porque ela cruza, porque ela passa pelas lâminas, então ela cruza. Se cruza na medula, vai ser por qual via do sistema? Anterolateral, porque anterolateral é que cruza na coluna, depois é que sobe, tá? Então, o fascículo neoespinotalâmico ou espinotalâmico vão ser fascículos que são conduzidos pela via anterolateral, porque cruza a nível de medula, tá? E por fim, a gente tem o sistema de analgesia, que controla a dor e participam duas substâncias, tá? A encefalina e a serotonina. Anteriormente eu falei que a serotonina, nos tecidos, elas causam dolor. Porém, aqui no encéfalo, não. Ela vai causar analgesia, vai diminuir a dor. A encefalina, ela é liberada por fibras na região pericoeductal e inibe fibras C e A, tá? Ou seja, se inibe essas fibras aqui, consequentemente diminui a dor, ou cessa a dor. A serotonina, ela é liberada pelo núcleo magno de RAF, ou RAFé, e estimula a liberação de mais encefalina. Ou seja, efetivamente, quem é que produz o efeito de analgesia é a encefalina. A encefalina produz diretamente e a serotonina, ela estimula a produção de mais encefalina.
a nível de medula e diminui a dor. E por fim, eu tenho os sistemas opioides, ó, cerebrais, certo? Que produzem substâncias similares aos opiáceos, endorfinas, tá? E similar à morfina sintética também, tá certo? E por último, eu cito a dor visceral, tá? Ela pode ser ocasionada por isquemias, por diminuição da quantidade do fluxo sanguíneo no local, ou a supressão total. Isso é isquemia, tá? Pode ser um dolor somático ou com pouca discriminação espacial, por conta da própria irrigação e da inervação das vísceras, da proximidade. Se sabe, é difícil, né, de diagnosticar ou de precisar, com, assim, redundantemente, com exatidão a dor nessa parte visceral, por conta disso. E ela é ocasionada por isquemias. Tá? Isso aqui eu destaquei também porque é importante. Aqui é para mostrar a anatomia de onde é produzido as encefalinas e a serotonina. Ó, aqui esse vermelhinho, neuronas encefalinérgicas, que produzem encefalinas. Ó. Onde é que é produzido? Onde está o corpo? Onde é que está o núcleo desse neurônio aqui? Ó. Aonde? Na região periaqueductal. Tá? Aí aqui, vamos de novo. Ó. Agora, neuronas serotoninérgicas. Onde é que ele é produzido? Aí eu procuro o núcleo, ó. Núcleo tá aqui, aonde? No núcleo magno de Raff. Só que esse neurônio aqui, serotoninérgico, ele vai lá na medula e faz com que se produza encefalina. Entendeu? Ele atua indiretamente, diferentemente do outro, ó, tá? É, então é isso. A gente encerra. Eu vou parar a gravação aqui com vocês. Um momentinho.